E aí, turma, beleza? Professor Hugo aqui. Nossa videoaula de agora vai tratar do assunto sobre medidores elétricos, ou seja, medidas elétricas. Antes de falar, quais são as medidas elétricas mais comuns? Tensão, corrente e resistência. No caso aqui específico, nós vamos tratar de medição de corrente e de tensão. Quais são os aparelhos responsáveis por essa medição e quais são suas características, que é o que importa para a gente nos nossos estudos acerca desse assunto, tá bom? Então, vejam só, nós temos dois medidores no caso em questão, que é o amperímetro e o voltímetro. Então, vamos tratar de equipamentos ideais. Então, ó, amperímetro, ampere é medida de corrente, certo? Nós já estudamos tipos de circuito série e paralelo. Então, se vocês se recordarem, no circuito série, a corrente é a mesma. Então, para que eu tenha a mesma corrente em um determinado elemento, em que eu possa medi-lo através de um aparelho, eu devo conectar o amperímetro em série. Vejam só, amperímetro conectado em série. Pois bem, dos circuitos estudados também, série e paralelo, nós vamos lembrar que no circuito paralelo, a tensão é a mesma. Então, o voltímetro, responsável por medir tensão, ele é ligado em paralelo no circuito. A forma de ligação é fundamental para um bom entendimento, uma boa análise das questões que são tranquilas. Vejam só, o amperímetro, voltando a falar dele, é um equipamento que deve ser ligado em série com o elemento que se deseja medir a corrente. No caso aqui, uma fonte de alimento, o amperímetro, eu quero medir a corrente na lâmpada. E outra característica importante dele é que a sua resistência interna deve ser ínfima. O amperímetro ideal tem uma resistência interna nula, zero. Ou seja, a resistência dele não vai atrapalhar em nada a medição, porque se eu coloco resistências em um circuito, a tendência é que essa resistência, se eu estiver aumentando a resistência, a corrente diminua. Então, se eu não tenho resistência, a medição dele vai ser fiel ao que estiver existindo. Em termos práticos, esta resistência ela é muito baixa. Em se tratando do voltímetro, como eu havia informado, ele deve ser conectado em paralelo, porque tensões em paralelo nos permitem, elas são as mesmas nos elementos em paralelo. E o voltímetro tem como característica uma resistência muito grande, de maneira que, se aqui tem uma resistência muito grande, praticamente não vai corrente para essa resistência, ou seja, a corrente vai passar toda no elemento que eu estou medindo a tensão, e eu estou medindo a tensão que vai me mostrar a tensão real e verdadeira daquele elemento, sem nenhum tipo de alteração em função da resistência do voltímetro. Então, características importantes: amperímetro conectado em série e resistência interna muito pequena. Voltímetro conectado em paralelo e resistência interna muito grande, tendendo ao infinito, seria o ideal. Na prática, esse valor é muito alto. Para finalizar, aqui uma representação prática dos elementos reais. O analógico, pessoal, caiu em desuso, não se usa mais. Esse aqui, vamos dizer, eram os multímetros antigos. Já os multímetros digitais, esse daqui, tem um valor, os multímetros mais simples têm um valor de mercado relativamente tranquilo, em torno de 30 a 40 reais no ano de 2020. Por que multímetro? Porque ele faz multimedições, mede tensão, corrente, resistência, alguns medem análise de transistores, mas no nosso caso aqui ele é o multímetro, ele vai poder medir tensão e corrente. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro as características de cada um, forma de conexão e suas principais
né, como eu disse, características, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.